A perícia da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou abrir a tornozeleira eletrônica com a ajuda de, abre aspas, uma fonte de calor, fecha aspas. Nos últimos dias, um laudo da Polícia Federal ganhou enorme destaque nacional ao revelar detalhes inéditos sobre a tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento aponta que o equipamento sofreu danos significativos e que houve uso direto de uma fonte de calor forte para tentar abrir o dispositivo. A perícia realizada no Instituto Nacional de Criminalística analisou minuciosamente cada parte da tornozeleira e concluiu que os danos não foram acidentais, mas provocados de forma deliberada, com aplicação de calor em áreas específicas do equipamento, especialmente na região do mecanismo de travamento. Os peritos utilizaram técnicas avançadas, como análise microscópica, registros fotográficos detalhados e exames de microfluorescência por raio-x, o que permitiu identificar partículas e elementos químicos presentes na área afetada. A investigação revelou a presença de ferro na parte queimada, algo incompatível com os materiais originais da tornozeleira, feita principalmente de componentes plásticos. Essa descoberta levantou a possibilidade de que uma ferramenta metálica aquecida tenha sido usada para violar o dispositivo, algo que posteriormente foi confirmado pelas declarações do próprio Bolsonaro. De acordo com relatórios da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Bolsonaro admitiu ter utilizado um ferro de solda para aquecer a trava da tornozeleira. Em vídeo registrado pelos agentes, ele afirmou que meteu o ferro quente aí, explicando que tentou abrir o equipamento durante o fim da tarde. Essa combinação entre o laudo técnico e a confissão reforça a conclusão de que a violação não se tratou de um desgaste natural, nem de uma simples avaria, mas sim de uma tentativa intencional de comprometer o monitoramento eletrônico imposto pela Justiça. Os danos foram tão graves que a Polícia Federal precisou substituir a tornozeleira durante a madrugada, pois o equipamento não oferecia mais condições de uso seguro. O laudo também foi decisivo nas justificativas apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que já vinha recebendo relatórios sobre atitudes consideradas incompatíveis com as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. A tentativa de manipular a tornozeleira foi considerada uma violação grave da confiança estabelecida pela Justiça e reforçou o entendimento de que Bolsonaro representava risco ao cumprimento das regras impostas. Paralelamente ao laudo físico, a Polícia Federal também está realizando um segundo exame, voltado especificamente à análise do circuito eletrônico da tornozeleira. Esse procedimento busca identificar se sensores internos foram danificados, se houve tentativa de burlar as leituras de localização ou se o calor aplicado afetou os dados registrados pelo sistema. Caso se confirme que o circuito interno foi comprometido, as consequências jurídicas podem se tornar ainda mais severas, ampliando a interpretação de que houve tentativa de obstrução. O episódio também abre um debate importante sobre a eficiência dos equipamentos de monitoramento eletrônico utilizados no Brasil. Embora as tornozeleiras sejam projetadas para resistir a certos tipos de manipulação, a perícia mostrou que ferramentas relativamente simples, como um ferro de solda, podem causar danos significativos se aplicadas com precisão. Isso levanta questionamentos sobre padrões de segurança, materiais utilizados e eventuais necessidades de reformulação tecnológica para prevenir novas violações, especialmente quando usadas em casos considerados mais sensíveis. Do ponto de vista político, o caso tem efeitos profundos. Para apoiadores de Bolsonaro, a situação pode ser interpretada como mais um capítulo de perseguição judicial. Já para críticos, reforça a narrativa de que houve desrespeito às decisões do judiciário. Independentemente do posicionamento, é inegável que a revelação do laudo gerou um impacto nacional, influenciando o debate público e aumentando a tensão em torno dos desdobramentos do processo. O fato é que o laudo já trouxe à tona uma série de questões sobre responsabilidade, transparência, tecnologia e integridade das medidas cautelares no Brasil, e nada indica que o assunto perderá relevância tão cedo. Ontem a gente antecipou na CNN e também no site a conclusão desse laudo da perícia da Polícia Federal em relação à tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente traz detalhes para quem está acompanhando a gente
no CNN Novo Dia. Alguns detalhes desse laudo que ficou pronto pelo INC, que é o Instituto Nacional de Criminalística. E de acordo com os peritos criminais federais, houve a seguinte questão: as marcas foram produzidas por ferramenta pontiaguda de ferro ou de aço com calor contínuo, sendo compatíveis com ferro de solda, indo em acordo ao que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro quando foi questionado por uma policial penal no momento daquela entrevista que ele mostra a tornozeleira queimada. Esse primeiro laudo, são dois, né? Esse primeiro laudo concluiu então que houve sim de fato uma violação do dispositivo, produzida mediante o uso de algum instrumento ou ferramenta associado a uma fonte de calor, sendo esse padrão compatível sim com a aplicação de um ferro de solda. E aí, agora entra uma parte mais técnica de como foi feito esse trabalho da Perícia Federal, que fica aqui dentro do INC, o Instituto Nacional de Criminalística, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Para chegar a essa conclusão, a gente tem aqui o trecho do laudo, que ainda está sob sigilo, mas a gente já tem as informações desse laudo. Diz o seguinte: os peritos utilizaram diversas técnicas periciais como registro fotográfico, análise microscópica, comparação com uma tornozeleira na íntegra e exames de microfluorência de raio-x, que identificaram a presença de elemento ferro na área queimada. E eles fizeram até um outro teste também, que foi a seguinte: colocaram uma tornozeleira na íntegra, não danificada, e colocaram a tornozeleira danificada de um lado. Queimaram a tornozeleira que estava na íntegra e constataram que na tornozeleira que foi queimada para esse exame, que ficou exatamente igual à que foi queimada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa foi a conclusão, que também cita o seguinte: o laudo formalizou tecnicamente a constatação de que o equipamento foi submetido a aquecimento direcionado para a abertura. A perícia então concluiu que o ex-presidente tentou abrir a tornozeleira eletrônica, a caixa da tornozeleira eletrônica, usando um calor contínuo, uma ferramenta pontiaguda com um calor contínuo, e aí chegando a essa queimadura da caixa. Há, porém, ainda, Estevão, um outro laudo que ainda está em trâmite, em processo aqui mesmo na Polícia Federal, mas esse vai demorar mais um pouco ainda, segundo os peritos com quem conversamos. É o laudo eletrônico, porque a tornozeleira eletrônica, como o próprio nome já diz, ela tem um equipamento eletrônico dela, o fio que vai direto para a central de monitoramento. Então, o outro laudo, que não é criminal, é um laudo eletrônico, ele vai atestar para saber qual foi o ponto exato da queimadura, que houve o alarme até a central da Polícia Penal constatar que havia uma violação e a entrada dos policiais penais na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro no sábado de madrugada, quando houve aquele vídeo que a gente divulgou bastante do ex-presidente sendo questionado por uma policial penal, e logo depois esse laudo, esse relatório da violação na tornozeleira foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, e logo de madrugada houve a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já estamos acompanhando aí desde sábado de madrugada, e aqui trazendo os detalhes também.